Até eu recebi uma pergunta aqui, acho que foi do. Quem foi? Acho que foi Rafael, né? Foi o Rafael que mandou um e-mail perguntando do baseline, né? Isso eu até comentei na aula passada, que o baseline, por incrível que pareça, ele acaba ficando melhor nessa base de dados específica, né? E ele até comentou lá que deu 0,93 ou 95, né? O método baseline, e comparando com o SVD ele ficou muito melhor. É normal isso, tá, Rafael? Já comentaram isso, inclusive, ano passado, né? Eu acho que essa base aí, não sei se ela é meio enviesada, não sei. Mas, assim, em casos reais, bases maiores, o SVD, né, de gradiente descendente acaba ficando melhor, tá? Do que o baseline. Tanto é que, normalmente, o pessoal usa combinado, né? O baseline, né, que é o BU, BI, né? Os vieses lá de usuário e item, combinados com o SVD de gradiente descendente, eles ficam melhores do que simplesmente usar o baseline, tá? Mas para essa base aí, não sei o que acontece, que acho que ela gostou aí desse tipo de método, né? Desse baseline aí, e acabar funcionando melhor, tá? E aí, no caso do SVD da álgebra, que acho que até você comentou lá, que você usou, né, a biblioteca lá, normalmente ela fica pior do que o de gradiente descendente, tá? Eu não sei aí se alguém teve resultado diferente, quiser complementar aí, tá? Mas normalmente é isso. Pode falar, Marcos. Então, estava comentando aí com que o rapaz teve com o método baseline 0,90 e pouco. O meu deu um resultado um pouco maior. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? No método baseline, todo mundo tem que ter, dado uma mesma constante, todo mundo tem que ter o mesmo resultado? Não, porque acaba variando também outros parâmetros. Aí tem aquele lambda, né, que às vezes, dependendo do valor que você escolhe lá, ele pode influenciar nos resultados, né? Mas assim, se for aquele método, o baseline lá que pega Ah, pelas baseline. médias, né? Isso. Só Tô tem que ver falando desse. o valor do lambda, né? Aí você pode depois dar uma perguntada aí para o pessoal, qual o valor do lambda que usaram e tentar comparar com o seu, Entendi, tá? entendi. Beleza. Mas o que pode dar variação é se você usar o da álgebra, o da álgebra não, né? O de gradiente descendente, né? Porque daí já virou algo não estocástico, né? Porque você inicializa as matrizes lá com valores aleatórios, e aí isso pode acabar dando Não, algumas sim, sim. variações no Mas tô final, falando do entendeu? baseline mesmo, que ele é meio simplesinho. E você tinha falado que ele é muito bem, no meu caso ele já perdeu para alguns, por exemplo. E ele falou que o do rapaz deu Isso. 90 e pouco, o meu deu 1 e pouco. Então eu vou perguntar É, para a galera lá depois qual lambda eles utilizaram para ver se eu estou fazendo alguma coisa de errado. Mas valeu. eu não sei também, o Rafael, se quiser falar aí, mas ele falou de baseline, mas também ele não especificou qual que era, né? Eu teve, no baseline, eu teve esse resultado que está aí no leaderboard, e foi o melhor deles, porque o SVD deu um resultado muito pior, quase Aham. dois ponto algo, é, ponto algo, então eu não... Por isso eu estava perguntando, né, se era normal ter esse resultado com SVD, ou era muito estranho um erro tão alto. Isso. É. Mas é isso, né? Então, assim, se for algo usando gradiente descendente, pode ter variação sim. Aí, no caso que usa as médias lá, é só ver se o lambda, se for igual, assim, pela lógica, tem que ser o mesmo Ah, resultado, né? e qual lambda você usou, Rafael, para obter esse resultado? Que eu variei o meu 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, e nenhum deles deu menos que 1. Teve um que deu perto de 1, mas nenhum deu 0,90 e pouco.
Você pode falar o lambda que você usou, só para eu ter uma ideia se é por isso que o meu resultado está diferente ou se eu estou fazendo alguma coisa errada? Pro lambda eu usei 1 elevado a menos 15, o valor mais Ah, pequenininho que possível. entendi. É por isso então. Os meus valores estão muito altos comparado aos seus, menos mal. E Mas. dá uma olhada também, o meu tava dando 1 ponto alguma coisa quando eu tinha esquecido de tirar o viés dos itens do viés do usuário antes de calcular. Acho que eu cheguei a tirar, assim. Tirei Aí tudo quando assim. eu tirei, o meu tava dando 1 ponto alguma coisa. Eu tirei o viés dos itens do viés dos usuários antes de calcular, aí deu 0,90 alguma coisa. E você usou o lambda 1, números mais. Ou você Então, na usou esses verdade, pequenininhos? eu fui diminuindo, até que, tipo, eu Ah, cheguei até tá. a usar 0, na verdade. Eu até lidei com o caso quando era 0 pra, tipo, só, pra não dividir por 0, eu fiz um if e deu o melhor possível. Entendi, é por isso então. Eu usei É, os lambda aí só positivos, mas valeu, galera. Era só isso pra. aí. Tava achando que eu tava fazendo alguma coisa muito errada, mas eu tô mais tranquilo. É, beleza. Bom, tá joia. Então vamos lá. Bom, então, bom, essa aula, gente, ela tá gravada já também, tá? Mas assim, no final eu vou apresentar algumas outras coisas que não estão na aula já gravada do ano passado, tá? Principalmente eu vou mostrar alguns códigos depois, tá? Então, assim, a ideia dessa aula, então, é a gente avaliar, né, sistemas de recomendação e assim, muita coisa que eu vou falar aqui, ela aplica também para outras áreas, por exemplo, métricas ali que você usa para avaliar classificadores, ou então até mesmo a partir de sistemas de recuperação de informação, né? Então, muitas dessas coisas, elas são iguais ali para essas outras áreas, tá? Bom, então a avaliação do sistema de recomendação, ela vai tentar medir o quanto, né, que esse sistema atende às preferências do usuário, tá? Então, imagina que você tem lá uma determinada fração de usuários, né, que você seleciona de um conjunto de dados ou de uma, né, da comunidade, né, ou do usuários do seu sistema, né? E aí você também seleciona uma quantidade lá de itens que vão ser recomendados para esses usuários, tá? Então, a partir desses itens que são recomendados para esses usuários, a gente vai fazer análise em cima daquela intersecção, né? Então, é um julgamento de relevância aqui, que você aplica essas métricas, né, para tentar verificar se esses itens aqui dessa faixa vermelha são relevantes, né, para esses usuários. Então, quer dizer que o sistema ele é bom, né? Ele está selecionando de todo esse conjunto de itens aqui, ele está selecionando itens relevantes para esses indivíduos, tá? Então, se você não tiver uma avaliação que seja sistemática, né, que você tenha uma metodologia bem formalizada, não é possível você determinar se um sistema de recomendação está desempenhando bem ou não, né? Ou até mesmo você comparar esse sistema com outros que estejam disponíveis, tá? Isso de uma maneira mais objetiva. Então, por exemplo, supondo que, sei lá, Netflix lá tem o algoritmo dela, o Cinemac, e aí você cria um outro algoritmo e fala que esse algoritmo é muito melhor do que o dela, né? Então não tem como você falar, afirmar isso sem você avaliar, né, com um conjunto de dados, né, e aí fazer a comparação dos dois algoritmos lá usando as mesmas circunstâncias, né, em termos de base de dados, de divisão, né, treinamento e teste e outras coisas que a gente deve levar em consideração. Então, para isso, para a gente poder fazer essa avaliação sistemática, existem métricas que vão avaliar de uma maneira quantitativa os resultados produzidos por um sistema de recomendação, tá? Então, a partir daqueles itens que foram recomendados e dada também as preferências dos usuários que a gente selecionou,
A gente vai, então, aplicar análises, quer dizer, a gente vai aplicar métricas conhecidas, tá, bem aceitas na literatura, para poder gerar resultados, para poder afirmar, né, se aquela técnica de recomendação ela está desempenhando bem e em quais aspectos também ela está desempenhando bem, né? Porque hoje em dia não é só questão de acurácia que é importante avaliar, né? Então, assim, até alguns anos atrás aí o pessoal focava bastante em precisão, acurácia, né, recall. Agora, hoje em dia, principalmente na área de recomendação, quando a gente está lidando com usuários reais, a gente tem muitos outros aspectos também que devem ser levados em conta. Por exemplo, sei lá, né, nível de surpresa de uma recomendação, se foi agradável aquela recomendação para o usuário, né, se as recomendações são diversificadas ou não, tá? Tempo de resposta, enfim, muitos outros aspectos que eu vou comentar sobre isso mais para frente, tá? Mas que, assim, a princípio a gente vai olhar técnicas aqui, a gente vai focar em técnicas voltadas para acurácia, que são as mais clássicas, tá? E mais, assim, que existem, estejam cientes, né, de que existem outras métricas que podem avaliar outros aspectos também de recomendação, tá? Inclusive, meu grupo de pesquisa lá, né, a gente até está trabalhando com métricas que avaliam justiça de recomendação, né? Então, por exemplo, se uma recomendação ela é injusta ou não, existem métricas, né, que a gente pode aplicar para poder avaliar isso daí, né? Também a gente já usou métricas que avaliam, por exemplo, a diversidade das recomendações, né? Avaliamos também se uma recomendação ela é surpreendente ou não, né, aos olhos do usuário, tá? Então, assim, é uma área muito grande, né, que tem muitos trabalhos aí nessa área, né, que se vocês quiserem, depois eu posso passar alguns materiais sobre isso também, tá? Bom, a avaliação, então, ela pode ser feita usando três paradigmas diferentes. O primeiro é fazer um estudo com o usuário, que daqui é onde a gente importa algumas coisas da área de HCI, tá? Que é a interação humano-computador. Então, nessa área aí, o pessoal faz bastante esses estudos com usuários para poder avaliar a interface gráfica, né? Verificar se uma interface ela é amigável, se ela está se o usuário está conseguindo interagir com o sistema de uma maneira mais natural, né? E então a gente consegue também usar essas mesmas técnicas que são aplicadas lá na área aqui de avaliação e recomendação, tá? No caso da avaliação online também é bastante comum hoje em dia, né? A gente faz, por exemplo, uma divisão dos usuários lá em um teste AB, por exemplo, né, que é um protocolo. E aí, parte dos usuários avalia uma versão do sistema, outra parte avalia outra versão, e depois você compara ali a taxa de conversão, né? Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso, né? E a avaliação offline, que é o mais, diria assim, que seria o mais comum, né? Que é o que a maior parte dos pesquisadores acabam usando, que é você pegar bases de dados prontas de recomendação e aí, dada a tua técnica, você roda nessa base, roda também baselines, né, outras técnicas da literatura, e compara os resultados usando métricas, né, e aí você depois reporta isso daí, tá? Bom, então vamos ver aí o estudo com o usuário. Então, como é que funciona, né? Você vai recrutar participantes, tá? Pessoas que estejam ali, que aceitam, né, ajudar você ou participar, né, desse experimento. Você vai pegar, né, algumas pessoas, assim, esse número de pessoas não é muito alto, tá? Porque é mais uma avaliação mais qualitativa do que quantitativa. Na área de HCI lá, pessoal, normalmente usa 10, né, 5, 10 pessoas, assim, não tem um número fixo, tá? Mas, assim, é só para, né, vocês terem uma noção que não é muito grande esse número de pessoas, tá? Você vai pegar essas pessoas, vão colocar elas lá ou num laboratório ou num ambiente controlado, né?
você vai estar observando ela sabe que você está observando, tá? Ela sabe que ela está participando desse estudo. E aí você vai pedir para ela realizar alguma tarefa no sistema, tá? Então você tem que ter um sistema funcional, ou pelo menos um protótipo, né? E aí você vai falar assim, eu quero que você faça essa tarefa aqui no sistema, ou eu quero que você interaja com esse sistema aqui até receber X recomendações, né? Então, quer dizer, você vai definir uma tarefa e aí você vai observar ela interagir com o sistema, né? E aí você pode usar câmera, pode usar anotação, pode pedir para a pessoa falar em voz alta, né? Que é um protocolo lá chamado de Think Aloud, né? Pensar em voz alta. Então, quer dizer, você vai anotar, né? Você pode gravar, né? Aquela sessão. E aí, tudo aquilo que o usuário falar, comentar sobre o sistema, né? Uma opinião daquilo, você vai anotar, né? E aí, como vantagem, né, isso permite que você avalie diferentes aspectos do seu sistema, tudo isso sobre a ótica do usuário, né, a ótica do participante, né? Então, ele pode falar, comentar sobre a acurácia, pode comentar alguma coisa sobre a interface gráfica, sobre a transparência do sistema, né, explicações, né, enfim. Ele pode falar sobre qualquer coisa e o pesquisador, né, a pessoa que está ali acompanhando o participante, pode também fazer perguntas ali na hora, né? Falar, o que você acha sobre isso, sobre aquilo, né? Então, você pode direcionar também a atenção desse indivíduo aí para alguns aspectos que você quer que ele avalie, tá? E é basicamente isso, né? E depois você reporta esses resultados num artigo, aí pode colocar, por exemplo, as citações, né? O que o usuário falou, comentar sobre isso, sobre aquilo, né? Comparar, por exemplo, opiniões de outros usuários, de outros participantes, né? Que participaram, né, desse estudo, tá? E é basicamente isso. Então, reparem que é uma avaliação mais qualitativa, né? Ao contrário da online e da offline, que são avaliações mais quantitativas. O que quer dizer isso, né? Quantitativa quer dizer que você vai pegar muitas amostras, né? Muitos usuários, só que esses usuários vão avaliar poucos aspectos do sistema. Por exemplo, ou só acurácia, ou só diversidade, ou, né, coisas pouco mais pontuais, né? Enquanto que aqui não, é uma avaliação mais qualitativa, quer dizer que você vai ter menos usuários, mas esses usuários vão avaliar vários aspectos do sistema, tá? Bom, qual que é a desvantagem desse método? É que você pode estar enviesando, né? O usuário pode enviesar a opinião dele. Então, imagina assim, você vai participar de um estudo, você tem pesquisadores que estão ali olhando, né, você ali, né, e pode ser que você não haja naturalmente, né? Então, você pode falar coisas que normalmente você não falaria ou não pensaria, ou coisas que você está pensando ali que você não quer falar também, tá? Então, esse enviesamento pode ocorrer, né, uma vez que o participante, né, o usuário, ele sabe que está sendo avaliado ou que tá sendo observado, tá? E a outra coisa também é que, como você está lidando com poucos usuários, porque não é fácil você fazer esse tipo de sessão, né, esse tipo de avaliação com, sei lá, né? Imagina se você conseguisse fazer com 100 usuários, ainda assim 100 usuários seria pouco numa avaliação quantitativa, tá? Então, se você pega lá numa avaliação quantitativa, um offline ou online, normalmente você é mais de 1.000 usuários, mais de, né, 1.000 itens que são usados nessas bases, tá? Então, como você vai ter poucos usuários, né, você não vai ter uma representação correta lá de uma população, né, de uma determinada categoria de usuários, tá? E aí, então, a gente chega no método online, né? Os métodos online, eles são normalmente usados por sistemas que são bastante populares, por exemplo, sistemas que já são, né, já existem, que já têm
uma quantidade boa de usuários, né, de frequentadores daquele sistema, né? Então, por exemplo, Google, YouTube, Facebook, né, sistemas que já oferecem algum serviço para a população, elas podem aplicar esse tipo de avaliação, que consiste no quê? Consiste em você ter a tua versão ali normal do teu sistema, você vai determinar um momento, né, um período lá de tempo de avaliação, e nesse período você vai escolher ali dois grupos aleatórios de usuários, né, que frequentam, né, o seu sistema, né, que usam, e para cada grupo desse você vai usar uma versão diferente do teu sistema. Estou supondo que você queira avaliar um método de recomendação, né? Então você vai pegar lá o método tradicional e vai usar ele num grupo A, por exemplo. E aí o método que você quer avaliar, o novo método, né, de recomendação, você vai incorporar numa versão B do sistema e aí vai jogar lá para o grupo B, tá? E aí qual que é a ideia? É que esses grupos não sabem que eles estão participando desse estudo, tá? Então nenhum usuário sabe que ele está participando. Então pode ser, por exemplo, que vocês aí já a sessão do Facebook e o YouTube lá até já tenham participado de algum teste AB na vida, mas não sabe, nem eu sei, tá? E aí, então, quer dizer, fica ali um determinado período de tempo, né, rodando lá as duas versões do sistema, só que ali do lado do servidor, você vai coletando os logs de interação, né, tudo aquilo que esses usuários fazem no sistema, tudo aquilo que eles clicaram, tempo em cada página, né? Então, tudo, o máximo possível você tenta coletar, né? E aí, na segunda etapa, né, após essa parte aí de rodar, né, é onde você avalia ou compara, né, os resultados. E para isso você tem, né, a taxa de conversão, que é uma maneira bonita de você falar ali o quanto que os usuários clicaram nas recomendações, tá? Então, se um grupo B lá clicou em muito mais recomendações do que o grupo A, então, assim, você pode já inferir que a técnica B do grupo B, né, é melhor para recomendar coisas ali mais voltadas para os interesses dos usuários, né? Então, daí você vai gera um monte de inferências, de conclusões, né? Pode gerar gráficos, estatísticos, né? Coisas assim para poder relatar esses resultados, tá? Bom, como que é a limitação, né? Então, é necessário você ter muitos usuários, então por isso que normalmente você só aplica isso com sistemas reais ou sistemas que já estejam bem já estejam ali online, né? Já estejam, né? Já tem uma parcela boa de adeptos, né? Porque você começar do zero um sistema e chamar usuários para participar desse estudo é difícil, é complicado por experiência própria. Por exemplo, eu tenho alunos que tentaram fazer um teste AB, mas por mais que a gente chamasse pessoas para participar desse estudo, no máximo a gente conseguiu lá 50, 60 usuários, né? Então é bastante difícil conseguir isso, tá? E bom, e além disso, o sistema como um todo ele não vai ser publicamente acessível, né? Principalmente porque são de empresas, né? De entidades, lá, de organizações que já estão bem difundidas na internet, tá? E aí, todos esses resultados, todas essas análises que são feitas, fica tudo ali dentro da empresa, né? Fica algo ali privado e aí você não consegue depois reportar isso. Então, existe essa, né, desvantagem. E aí você fazer isso, como eu falei, no meio acadêmico, onde a ideia é você publicar, de fato, o artigo com esses resultados, tem essa dificuldade aí de conseguir ter sistemas ali reais, né, para poder fazer como plataforma, né, fazer esse tipo de avaliação, tá? Então, como eu falei, ó, o teste AB, né, ó, então você vai separar os usuários em dois grupos, A e B.
Cada grupo usa um algoritmo por um período de tempo, manter as demais configurações do sistema tão idênticas quanto possível. Isso aqui é extremamente importante, tá, gente? Se você vai avaliar uma técnica, somente a técnica de recomendação, você não pode mudar mais nada, porque se você muda, por exemplo, também, supondo que você muda lá a interface gráfica, você muda a cor lá do grupo A e do grupo B, cor do plano de fundo lá, né? Isso pode ter influência no resultado, tá? E supondo que o grupo B tem uma taxa de conversão maior do que o grupo A, você não vai conseguir afirmar que foi por causa da recomendação. Pode ter sido por causa da interface gráfica, entendeu? Então é importante, né, você tentar manter o mais idêntico possível todas as outras configurações e só alterar de fato aquilo que você quer avaliar, tá? E é isso, no fim, comparar a taxa de conversão. Então, aqui que é a taxa de conversão é a frequência com que o usuário seleciona um item que foi recomendado, né? É avaliar ali os cliques, tá? E aí a gente chega nos métodos offline, que o que você faz, né? Você utiliza a base de dados prontas, tá? Que vai ter históricos já de usuários, tá? Então, assim, se usuários são usuários de, por exemplo, a Netflix, né? Então, a Netflix disponibilizou uma base de dados contendo históricos, né, de interação de usuários que ela lá amostrou, né? Fez uma amostragem e aí compartilhou, né, divulgou essa base de dados lá com a população, né? Então, quando fala aqui de histórico de usuários, são usuários reais mesmo, que em algum momento no passado fizeram interações naquele sistema, tá? Então, da Netflix, você tem lá a base da Amazon também, que são usuários lá da Amazon que fizeram essas avaliações, Last FM, que mais? Bom, tem um monte de bases de dados, né? Depois tem um link mais para frente que daí tem várias bases que dá para vocês olharem, né? Movilinks, né? Tá? Então, a avaliação ela é feita a partir de interações que já foram feitas, já foram realizadas, tá? Com isso, é possível você reproduzir os experimentos. Isso, assim, se você desde que esteja bem detalhado num artigo, né, como que você fez a divisão da base de dados, né, treinamento, validação, teste, né? Então, essas coisas, desde que que tudo isso esteja bem explicado, né, num artigo, é possível você fazer uma reprodução. Ao contrário de um experimento online, que você não consegue fazer essa reprodução, né? Então, isso também é uma desvantagem dos outros métodos, tanto o estudo com usuário como o online. Mesmo assim, se você pega lá estudo com usuário, se você pegar a mesma pessoa, ela rodou, ela participou de um estudo, beleza, gerou lá algumas opiniões. Se daqui, por exemplo, 6 meses, você chama essa mesma pessoa para participar do mesmo estudo, ela pode ter, né, opiniões totalmente diferentes da primeira vez que ela participou, tá? Então, por isso que a gente diz que você não consegue reproduzir isso. Você consegue fazer com outros usuários, tentar gerar resultados parecidos, mas os mesmos resultados você não consegue, tá? Já nos experimentos offline, se você usar a mesma base de dados, você consegue gerar resultados, né, idênticos, tá bom? Bom, e aí a gente utiliza métricas que vão avaliar diferentes aspectos, como eu falei. Então, por exemplo, acurácia, né, diversidade, novidade, cobertura, erro, entre outros aspectos. Aí cada aspecto desse vai ter uma métrica ou várias métricas relacionadas, tá? Como limitações, né? A gente não considera a propensão dos usuários a reagirem às recomendações do futuro, tá? Isso daqui é importante porque supondo que o seu sistema que você está avaliando ele seja muito ruim,
ou vice-versa, né, ele seja muito bom, tá? Como você vai estar avaliando esse sistema seu num um conjunto de usuários cujas interações já foram feitas, imagina assim, você vai receber um monte de recomendação boa do sistema, você vai ficar cada vez mais confiável com esse sistema, né? E aí você vai acatar cada vez mais essas recomendações. E o contrário pode ocorrer também, né? Se você tem uma técnica muito ruim de recomendação, você começa a receber recomendações muito ruins, aí você vai acatar cada vez menos, né? Vai ficar cada vez menos confiável, né, com o sistema, tá? Então, como as interações já estão ali prontas nessas bases de dados, isso não é levado em consideração, tá? Então, você tem esse problema aí. Outro problema, a criação do conjunto verdade, que a gente chama de ground truth, é feita a partir de suposições que nem sempre são verdadeiras, tá? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas assim, a maneira que a gente faz para criar esse conjunto verdade, né, esse ground truth, tem alguns problemas, tá? E aí isso pode acarretar lá depois a parte do gerar resultado, né, de uma métrica lá, por exemplo, de acurácia, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre essas suposições. E aí outro problema é que a avaliação offline também não considera outros aspectos do sistema, tá? Então, por exemplo, a interface gráfica não é levada em consideração, o tempo de resposta, a satisfação do usuário, né? Então, aspectos que você, como você está avaliando as interações que estão ali nos logs, né, na base, isso aí não é considerado, tá certo? Alguma dúvida até agora? A gente pode falar, Fernando. Tudo bem, professor Manzato. Só uma dúvida em relação ao estudo com usuários e avaliação online. Quando você comentou a respeito, por exemplo, da gente fazer uma avaliação online, como um trabalho de pesquisa, né, um grupo de pesquisa, fazendo convite para esses usuários. Tá, seria aqui então. Então, cai aí. Isso. Porque aí eu fiquei nessa dúvida. A gente quer fazer um teste A e B, mas o fato acho que só de convidar usuários para participar, eles já estão cientes que há uma avaliação, né? Então, nesse caso, caracteriza estudo com usuários e não mais uma avaliação online. Eu já caí nesse problema também, né, assim, de convidar pessoas para participar de um estudo. Eu fico na dúvida se seria estudo com usuário ou avaliação online. Na verdade, eu acho que seria um pouco dos dois, né? Porque você não seria 100% estudo com usuário, porque no estudo com usuário você precisa de um ambiente controlado, né? Esse usuário precisa estar próximo, né, a um pesquisador, então esse pesquisador precisa estar observando ali tudo aquilo que esse usuário está fazendo, né? Por outro lado, os métodos online, os usuários não sabem que estão participando do estudo. Então, meio que cai ali, meio que um pouco de cada, né? Então, o usuário sabe que está participando do estudo, mas ele não está no ambiente controlado, né? Ele está fazendo ali o que ele, né, bem entende, e a gente está coletando aqueles logs, né, de interação, está coletando formulário, né, fazendo perguntas via formulário. Então, fica meio que uma mistura das duas coisas, né? Não, legal. Acho que até porque, né, acho que ainda que eu convidado, né, para participar de um estudo, por mais que eu esteja com essa questão na cabeça, eu acho que com o passar ali do tempo, né, que eu fique lá 2 semanas, por exemplo, vai chegar um momento que eu vou até me esquecer desse detalhe, né, e aí eu acho que a interação ela passa a ser mais natural ainda, né. Você participando do estudo, se é isso. Eu digo assim, se de repente eu estou participando de um teste AB lá, né? Uma avaliação online. E aí, quer dizer, a princípio, é o que a gente está conversando. Talvez na minha cabeça fique ainda aquela questão de que eu estou participando de uma avaliação.
Mas penso que com o passar do tempo, por não estar num ambiente controlado, isso vai se desfazendo, né? Aí primeiro que você vai estar sozinho, então quer dizer, É, ninguém vai estar observando ali, e muitas vezes essas participações são anônimas, né? perfeito. Então aí esse comportamento, né, desse participante acaba não tendo esse problema aqui do enviesamento, né, como ocorre no estudo com o usuário, que a pessoa está lá, né, está observando ali, né, presencial, né? Tá ótimo. Mas, por outro lado também, você pode ser apenas um dentre, por exemplo, 100 usuários, né? Então, quanto mais pessoas participarem, né, então, o que a gente faz normalmente, né? O que eu já fiz, né? A gente chama participantes, quer dizer, né, a gente constrói um sistema lá para poder avaliar uma técnica e a gente usa um teste AB também, né? E aí a gente chama participantes. E aí, assim, a gente usa lá um contador, tá? Se o primeiro participante né, ele está numa contagem ímpar, a gente usa o sistema A. Se ele está numa contagem par, a gente usa o sistema B. Legal. Então, assim, é como se fosse um estudo com o usuário, só que também é um teste AB, né? Então, é um teste AB, mas com a participação voluntária das pessoas, sabe? Entendi. Tá ótimo. Obrigado aí Seria isso. pelo bate-papo. Mas bem interessante sua pergunta, né? Acho que por ter essas três abordagens diferentes, às vezes a gente pensa numa ideia e aí fica na dúvida, né? Mas está qual das três, né? Então, às vezes pode estar um pouquinho de cada, né? Tá? Bom, base de dados, tá? Então, no caso de base de dados para recomendação, gente, é necessário, assim, você não pode usar qualquer base de dados, tá? Por exemplo, você tem base de dados lá de machine learning, lá, base lá de aquelas de pétala de pétala, né, que é bem conhecido, né? O pessoal usa bastante lá. Não dá para você usar aquela base para recomendação, né? Porque o que é necessário, né? Você precisa ter uma quantidade de usuários, uma quantidade de itens e uma quantidade de interações, né? Então, esse é o mínimo de informação que você precisa. Enquanto lá que aquelas bases de classificação de flor lá, né? Você tem lá características diferentes ali de caule, de tamanho de folha, né? Sei lá, né? Aquelas coisas lá. E aí depois tem a classe, tá? Então tem alguns atributos, classe, atributo, classe, atributo, classe. Tá? É diferente, né? Aqui a gente está trabalhando com recomendação, envolve ter usuários, itens e interações. O que a gente vai fazer? A gente vai usar as interações para construir um perfil para cada uma dessas pessoas, desses usuários, e vai fazer uma divisão dessa base, né, para que um conjunto de treinamento seja usado para construir esse perfil e um conjunto de testes seja usado para testar a recomendação que foi feita para cada pessoa, para cada indivíduo, né? Bom, então as interações podem ser também explícitas ou implícitas, isso depende do teu algoritmo de recomendação que você quer avaliar. Então, se o seu algoritmo ele trabalha com feedback explícito, você tem que procurar por base de dados com feedback explícito, tá? E vice-versa. Então, existem bases que só contêm feedback explícito, tem bases que só contêm feedback implícito, tá? Então, aí depende, é questão de procurar a melhor base de dados, né? Outras bases oferecem também outras informações. Então, por exemplo, você pode ter informação demográfica de cada usuário, né, como a idade, localização geográfica, ocupação, né? Pode ter metadados também dos itens. Então, por exemplo, base da Movilinks, né? Ela oferece lá também o título do filme, né, os gêneros associados, tá? E aí pode variar bastante também essas informações.
E aí, no caso, por exemplo, se a gente vai usar um algoritmo de recomendação baseado em conteúdo, aí essas bases aqui de cima que só oferecem usuário, item e interação, não vão ser suficientes, tá? Porque é baseado em conteúdo, envolve lidar com metadado, né? Informação descritiva, tá? Então depende do algoritmo, né? Do domínio que você está escolhendo para determinar qual ou quais bases de dados a gente vai usar, né? Aqui tem 3 links, gente, que depois vocês podem dar uma olhada, que contém várias bases de dados que podem ser usadas, tá? Mas até mesmo você pode vir aqui e colocar assim, Movie Recommender Systems Datasets, né? Acho que até peguei daqui, eu acho. Deixa eu ver. Mas, por exemplo, aqui, ó, tem um monte de link, tá? Então, por exemplo, ó, de redes sociais, ó, de música, né, outro de música, aqui da própria Netflix, ó, Book Crossing, recomendação de livros, base da Amazon, Yahoo, Last.fm, tá? E essas bases normalmente são públicas, e é até melhor que sejam públicas, tá? Para fins de reproducibilidade. Então, quando você vai escrever depois um artigo, e você vai falar quais bases você usou, não é visto com bons olhos quando você usa uma base de dados proprietária que não é disponibilizada para mais ninguém, tá? O pessoal acaba levando em consideração essa questão aí de reproducibilidade, né, dos seus resultados, tá? Mas a maioria são bases públicas, tá? Que você pode baixar, às vezes, no máximo, ali tem algum termo de uso que você tem que assinar, né? E coisa assim, né? Bom, beleza. Então, uma vez que a gente determina a base de dados, a gente precisa fazer uma divisão nela. E essa divisão serve para quê? Serve para você ter um estágio, né, de treinamento e um outro estágio de teste. O que é essa fase de treinamento, né? É quando você pega o teu algoritmo, supondo que seja lá uma fatoração de matriz, né? Que, como eu falei na aula passada, como que ela funciona, né? Você vai criar duas matrizes, né? P e Q, mais o viés do usuário, mais o viés do item, mais a média global, né? Todas essas estruturas aqui, elas vão ser inicializadas com valores lá, ou constante, ou uma distribuição normal, né? Uma coisa assim, tá? E aí, na fase de treinamento, né, que eu expliquei para vocês, são ajustados, né, esses parâmetros aqui de todas essas estruturas, né, que consiste o treinamento, então. E com que dados a gente faz isso? A gente faz isso com um conjunto de treinamento, tá? A gente não pode pegar a base inteira e usar todos esses dados para treinar o nosso modelo. Por quê? Porque depois a fase seguinte é a fase de teste, que é quando você vai verificar o desempenho do teu modelo, do teu algoritmo, tá? E você nunca deve usar os mesmos dados que você usou para treinamento para teste, tá? E isso, se você faz isso, por exemplo, coloca isso, relata isso num artigo, tipo, você é cortado na hora, tá? Por quê? Porque você tem que testar o teu sistema com dados novos, com dados que nunca foram vistos antes, tá? Exatamente para quê, né? Para você certificar, né, que o teu modelo ele está generalizando bem, se ele funciona com novos dados, né, com coisas que nunca foram vistas, tá? Então é isso. Você pega a tua base, faz uma divisão, treina com uma parte lá que é específica para treinamento. Uma vez ajustados todos os parâmetros do teu modelo, aí você roda com aquele conjunto de teste, tá? Além disso, a gente pode fazer uma divisão extra que consiste num conjunto de validação.
O que é isso? Né? Validação é para você ajustar as constantes, né, do teu modelo. Então, por exemplo, no fatoração de matriz, a gente viu lá que tem, por exemplo, o gama, né, que era a taxa de aprendizado. Você tinha lá diversos lambdas, né, que eram usados, que eram as constantes usadas lá para regularização. No caso de KNN, você tem lá o número de vizinhos, o K, né? E aí, assim, depende, tá? Cada modelo vai ter um conjunto fixo lá de constantes, né? De constantes que você tem que especificar. E aí você tem que ver qual o valor que é melhor, né? Então, até antes, no começo da aula, né? O Marcos estava perguntando lá qual que é o valor do lambda que a gente usa, né? Então, para determinar esse valor, o que a gente faz, né? A gente vai pegar lá o conjunto de treinamento e aqui, essa parte aqui, né? Conjunto de treinamento, você seta lá alguns valores, né? Dessas constantes. Beleza, treina com esse conjunto aqui. Depois você avalia com esse conjunto de validação, tá? Beleza, e aí esse processo pode se repetir, né? Falar, agora eu vou escolher outros valores lá para lambda, para gama, né? Para essas constantes. E aí, beleza, treina de novo e testa de novo com esse mesmo conjunto aqui de validação. Faz isso repetidas vezes, tá? Inclusive, até existe um algoritmo que é o Grid Search, depois vocês podem pesquisar aí, né? Que é exatamente um algoritmo para você determinar essas constantes aqui dos seus modelos, tá? Bom, uma vez que você fez isso aí várias vezes e encontrou os melhores valores para essas constantes, aí vem a fase seguinte, que é qual? Que é, de fato, treinar o modelo com essas constantes que você encontrou, que são as melhores, tá? Só que esse treinamento agora já vai ser como se fosse a versão final, né, do seu sistema. Então, aí você pode usar esse conjunto inteiro aqui, ó. Tá? Então, nesse segundo estágio, você pode usar tudo isso para treinar o teu modelo com aquelas constantes, né, que você já determinou. E aí treina, faz o treinamento de novo, né, do teu modelo inteiro. Acabou de treinar? Beleza, acabou a fase de treinamento. Agora vem a fase de teste, que é o quê? Pega o teu modelo pronto, já ali bonitinho, né? E roda com o conjunto de teste. Uma vez só, né? Então você vai fazer isso uma vez e gerou o resultado, acabou. Tá? Pega aqueles resultados, reporta e partiu para a discussão de resultado. Tá? Então é basicamente isso. Reparem que conjunto de teste nunca vai ser usado para treinar nada, né? Nunca vai ser usado para treinar o teu modelo. Sempre vai ser para testar, né? Já vou explicar como que é esse teste, tá? Mas isso depende lá se é predição, se é ranqueamento, né? Mas é basicamente isso. Usa ele uma vez só e reporta resultado. Beleza? Bom, essa divisão, né, com treinamento, validação e teste, pode ser feita de diversas maneiras. Eu coloquei aqui duas principais, tá? Que é o holdout e o cross-validation, né, validação cruzada. No caso aqui, o holdout, né, consiste em você fazer uma única divisão, tá, em treinamento, validação e teste, tá? Isso você faz uma vez só e não vai fazer mais nenhuma outra divisão, né? Você faz aquela divisão única e faz isso que eu expliquei anteriormente, tá? Então, uma fração da matriz é separada para o teste e o restante é usado para treinamento e validação. E a avaliação é feita apenas com os dados de teste, né, que não podem ser usados para o ajuste no modelo. Então, é exatamente isso que eu falei antes. Agora, existe uma variação, né, que é o cross-validation. Que, assim, imagina tudo isso que eu contei até agora, né, toda essa história aí de validação, de treinamento, validação, teste,
Só que você vai fazer isso N vezes. De que maneira, né? Tem até figurinha aqui. O escrito aqui eu acho complicado explicar por isso, então eu prefiro pela figura. Então, o que que consiste, né? Você vai escolher lá um número determinado que a gente chama de fold, tá? Que nesse caso aqui são 5 folds, tá? Consiste então em você fazer 5 execuções, né? Então, lá na primeira execução, você vai ter lá, na verdade, você começa com o teu conjunto de dados, você divide ele em 5 partes, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, na primeira execução, o primeiro fold, né, a gente separa ele para teste e usa o restante para validação e treinamento. Tá? E aí roda, faz isso que eu expliquei antes. Ajusta os parâmetros, treina e depois testa no conjunto de teste. E aí, beleza, reporta aqui o resultado x1, por exemplo. Começa depois do zero, né? Daí agora a gente vai usar o segundo fold para teste e o restante para treinamento e validação. Faz todo o processo e gera o resultado, né? E aí depois você vai fazer para o X aqui para o outro, X3, X4, X5. Né? Vai fazendo isso 5 vezes. E aí depois todos esses resultados aqui, você tira a média. Tá? Tira uma média aqui. E é o que você vai reportar, né, aqui lá nos seus resultados. Tá? Uma média lá das 5 execuções. Tá bom? E aí você tem 5 folds, você pode ter 10 folds, né? 15 folds, enfim. Você pode... Aí você determina, né? Porque se você escolhe um número maior de folds, por exemplo, 10 folds, você vai fazer 10 execuções, tá? Só que repara que a quantidade de dados que você vai ter em cada fold vai ser cada vez menor, né? Então pode ser que você perca ali, você tenha problemas, por exemplo, ali de cold start, né? Ou tenha usuários no conjunto de teste que você não está avaliando, né? Então tem todas essas questões aí que devem ser levadas em consideração dependendo da tua base de dados. Né? Pode falar, Marcos. Nesse caso, você está conseguindo me escutar? Tô. Beleza. Nesse caso, então, eu basicamente vou variar, sei lá, com 3 parâmetros, cada um tem 3 possibilidades. Então, aí, 3 elevado a 3, eu vou dar 3 elevado a 3 vezes, fazendo o tenfold, e vou reportar o melhor resultado, correto? Isso. Ah, beleza. É que mais na literatura, quando eu leio artigos, eu vejo utilizar o tenfold e reportar o resultado da melhor combinação de parâmetros do que fazer o lance da validação. Não, realmente, assim, normalmente, o pessoal, para validação cruzada, tá, eles usam mesmo definições lá nessas constantes, né, de aprendizado, de regularização, usam um único valor para tudo, tá? Então, isso é importante também, assim, eu acho que eu nunca vi nenhum artigo assim que ele reportou para cada fold, ele usou lá um valor de regularização, né, de lambda aqui, né? Então, na verdade, isso aqui vai ser pré-definido. Acho que eu falei errado, né? Acho que ficou meio confuso isso, né? Mas o que você pode fazer, né? Você pega a tua base de dados inicial e separa faz uma primeira execução lá com treinamento e validação para determinar esses valores, né? Uma vez que você determinou esses valores, aí você entra com a fase de validação cruzada, entendeu? Porque não sei se era isso que você perguntou Não, sobre então, isso. não era exatamente isso. A minha pergunta era, em vez de eu fazer a validação antes, escolher alguns parâmetros e fazer o tenfold, se ok, aqui para a disciplina, né, a gente variar os parâmetros todos e fazer o tenfold em todos, entendeu? E pegar o melhor resultado. Em vez de escolher alguns para fazer o tenfold uma vez, vou fazer o tenfold várias vezes para cada combinação de parâmetros e reportar o melhor resultado. Que eu vejo isso naturalmente na literatura acontecendo. Então, mas aí você vai pegar o melhor resultado, por exemplo, o melhor resultado aqui foi gama Média igual
A 0,1 e lambda igual a 0,5, por exemplo, Isso, né? porque a média. Mas aí porque esse valor aqui, ele vai ser o único para todas essas execuções, né? Exato, é o único para Isso. todas. É o único para Isso. todas. E eu Exato. variei Aí, eles e fiz essa execução de novo e deu um resultado pior na Isso. média ali dos testes. Entendeu? Fazer o tenfold um monte de vezes. isso. Aí sim. Variando esses parâmetros, mas não variando entre folds. Variando a cada vez que você executar o tenfold. Ah, sim, aí sim. Tem que fazer Aí a validação sim. antes. Pode Tudo ser. bem também, né? Pode ser Beleza. sim. Isso. Beleza. Quem que falou? Felipe, pode falar. Professor, eu fiquei uma dúvida com relação aos dados ali. Cada fold, ele tem 100% dos dados, nesse caso aí, ou tem 20% dos dados? Então, essa porcentagem de dados depende da quantidade de folds que você escolheu, né? Se você determina 5 folds, vai ser 20% para teste, né? E 80% para treinamento. Tá, mas assim, entre cada fold tem dados em comum? Então, pode ter alunos de treinamento, né? Então, por exemplo, aqui, ó, entre esses dois folds aqui, esses dados são em comum, né? Ah, tá, então cada fold Tá? tem 100% dos dados, então. Cada fold. Tem. Ah, tá. Tem todos os dados, e aí você separa o que é teste, o que não vale, o que Sim. não pode ter intersecção, né? É o conjunto de teste, né? Então, repare Sim, que esse sim. conjunto de teste está no fold 1, que é diferente desse aqui, que é diferente desse, que é diferente desse. Agora, Sim. treinamento é o restante, que pode ter coisa repetida. Eu pensei que pudesse ser, cada fold tinha 20%, e aí dentro desses 20% se abriria em 20/80 para pegar o teste de treino. Não. Você pega o Tá, conjunto inteiro. Pega o conjunto entendi. inteiro, tá? Tá, Porque a ideia qual que é, né, do cross-validation? É você, dado o mesmo conjunto, né, você testar diferentes possibilidades para treinamento e teste. Porque pode acontecer assim, se você usa o holdout, que é esse aqui, você pode cair numa situação em que você tem a tua base, você vai selecionar aqui, né? Ah, esse aqui vai ser o meu teste e o restante treinamento. Pode cair numa situação em que esse conjunto de teste aqui ele está enviesado, né? Ou ele está com algum, né? Não atende, por exemplo, todos os usuários, ou tem, né, alguma coisa ali que não que vai fazer com que o seu sistema ele desempenhe muito bem ou muito mal, mas que não é a realidade. Então, qual que é a ideia da validação cruzada, né? É você variar isso daqui. Então, uma hora você pega essa parte, outra hora você pega essa, outra hora você pega essa, de todo o conjunto, né? E aí depois você tira a média de todas as execuções, entendi. tá? Ah, obrigado, professor. Beleza. Bom, além disso, a divisão, quando eu estava falando aí, ele fala número de usuários, né? Então, isso é importante também, né? Você pode também pensar em estratégias para que você faça essa divisão de acordo com os usuários, tá? Então, por exemplo, o Albat-1, né, um protocolo, você vai fazer uma separação de N avaliações de cada usuário para o conjunto de teste, tá? Então, dado lá todos os seus usuários da base de dados, você vai pegar lá e falar, vou selecionar 10 interações de cada usuário e vou colocar isso no conjunto de teste. Então, se você tiver, por exemplo, 100 usuários, você vai ter 1.000 interações, né, lá no conjunto de teste e o restante é tudo treinamento. Então, nesse caso, né, você vai estabelecer as mesmas condições dos usuários na fase de teste. Então, todos os usuários vão ser avaliados, vamos dizer assim, 10 vezes na fase de teste, tá? Então, você está meio que padronizando, né, na parte de teste para cada usuário. O contrário também pode acontecer, né, que é o given N, né, que é
você mantém apenas N avaliações de cada usuário no conjunto de treinamento e o restante para teste. Isso aqui é um cenário onde você não quer, por exemplo, que o seu algoritmo sofra ou que tenha interferência de cold start, né? Ou usuários que são muito ativos, né, no sistema, né? Então, o perfil de cada usuário vai ser ajustado, né, vai ser construído com as mesmas quantidades de dados para cada usuário, tá? Então, então, quer dizer, tudo isso, gente, depende de como que você quer fazer o seu experimento, né? Se sua técnica, ela deve desconsiderar a parte de cold start, né? Você pode adotar uma estratégia como essa, né? Agora, se você quer que o seu sistema seja robusto e que funcione mesmo com usuários que sejam novos, aí não vai ter tanta interferência você usar esse protocolo, né? Você pode, por exemplo, usar esse outro aqui, né? Que vai fazer uma padronização na fase de teste, tá? Então, é tudo meio que configurável, né? E assim, minha sugestão, né, seria o quê? Procurar por artigos que façam coisas parecidas com o que você está propondo, com o que você está fazendo, e olha na seção de avaliação como que eles configuraram o experimento, tá? Então, na prática, é isso que a gente faz normalmente, né? Então, eu vou fazer uma avaliação lá, que nem a gente está fazendo uma avaliação de fairness, né, de justiça. A gente olhou, né, artigos, né, que foram propostos de outros pesquisadores nessa área. Todo artigo científico vai ter uma sessão de avaliação, seja ela offline ou online. Olha lá como que fizeram. Então vamos tentar adotar uma estratégia, uma metodologia parecida, tá? Então, normalmente a gente faz isso para evitar problemas, né, de falar, o revisor lá, ele não aceitou, né, esse método de avaliação, que tem esses problemas, tá? Então, a gente acaba tentando seguir aí o que é mais aceito, né, na literatura, tá? Bom, vamos ver um pouquinho agora das métricas, tá? Então, uma vez que a gente tem treinamento, validação e teste, a gente já sabe como faz essa divisão, daí tem o treinamento, né, que é feito lá no sistema, que também a gente já viu. Aí entra a fase de teste, tá? Então, como que a gente vai comparar o nosso modelo com os dados que a gente selecionou, deixou separado lá para conjunto de teste, né? Então, assim, existem duas formas de você fazer essa avaliação. Uma delas é via avaliação via predição de notas, tá? E a outra é via ranqueamento. Então, para cada uma dessas estratégias, existem métricas específicas, tá? E então, no caso de predição de notas, o que a gente vai usar, né? Então, duas métricas são bastante conhecidas, que é o RMSE e o MAI, né? Então, você vai comparar a nota real do sistema com a nota que o sistema previu, tá? Então, nota real é o quê? Então, você imagina lá, você tem o seu conjunto aqui, ó, treinamento, tá? Que pode ter validação também, né? Mas vou deixar só treinamento. Tem o teste, tá? Então, o que você vai ter aqui, né? Você vai ter, o mínimo, né? Você vai ter o quê? Pares de usuário e item e uma nota, tá? E aqui também, usuário, item e a nota. Então, você vai ter um monte aqui de pares, né? De triplas como essas, né? Esses dados daqui você usa, então, para treinar o teu modelo. E aí, na verdade, na fase de teste, o que você vai fazer? Você vai calcular uma predição, que é isso daqui, tá? Então, na prática, você vai olhar cada linha daqui do conjunto de teste. Então, supondo que você tenha lá usuário 1, item 2, nota 4. Usuário 1, item 3, nota 2. Usuário 5, item 10, nota 5, tá? Então, você vai pegar, pega primeira tripla, 1, 2 e 4.
Então, você vai calcular uma predição do teu modelo, né, usando o teu modelo, para o usuário 1 e item 2, tá? E aí o teu modelo vai gerar um output, né? Supondo que seja, sei lá, 3,5. Esse 3,5 você vai comparar com esse valor 4, que é a nota real, tá? Que é exatamente esse erro aqui, né? Esse erro vai ser o quê, né? Vai ser o 4 menos 3,5, tá? Vai dar 0,5, tá? E aí você vai fazer isso para todas essas linhas aqui do conjunto de teste. E vai fazendo esse somatório dos erros. E aí é o que vai entrar na fórmula. Então, somatório, ó, esse somatório está aqui, e o somatório está aqui em cima também. Tá? Essa quantidade aqui que você tem é esse E aqui, ó. Esse E aqui que está aqui embaixo, ou está aqui também, né? Tá? Que é o conjunto de teste. Tá? Então, enquanto que o RMSE eleva ao quadrado esse erro, a cada erro desse, e soma, né? O MAI, ele simplesmente tira o módulo desse erro, que pode ser negativo, né? E vai somando, tá? E depois divide pela quantidade, né? E aí o RMSE tem a raiz também, tá? Então, são essas duas equações aí que são usadas para a predição de notas. Olha um outro exemplo, ó. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, a nota real, que é essa, tá? É o RUI. E essa daqui é a minha predição, que é o meu RUI chapéu, tá? E tudo isso daqui eu tenho, supondo, 10 interações no meu conjunto de teste. Eu chamei de E, tá? Então, eu pego lá, né? O primeiro ID do usuário, daí do item, a nota real, eu guardo ela inicialmente, então eu não uso por enquanto. Pego meu modelo já treinado, gero um output, 4,5. Aí, gero o erro, tá? Aí sim eu considero o erro aqui, tá? Deu 0,5. E aqui eu estou colocando um menos o outro ao quadrado, né? Que faz parte lá do RMSE, tá? Que aqui ele ainda não está elevando, não está fazendo a raiz, tá? Na verdade, aí depois vai ser feito aqui embaixo, né? Então, depois fazendo o somatório de tudo isso e dividindo por 10, tá? Dividido por 10, vai te dar 4,6, que é o MAI, tá? Que é essa última linha aqui, ó, que é o resultado. E esse outro valor é o quê? É o somatório de tudo isso, dividido por 10, e depois tirar a raiz. Vai te dar esse valor aqui, 5,6, que é o RMSE. Tá bom? Tá claro? Bom, então tá. Não, falei besteira. Não é isso aqui, não. Isso aqui é o 4,6, é o somatório, tá? Que também é o somatório. E depois você tem que dividir por 10, que está aqui, ó. Tá? É esse cara aqui, ó. Tá? Então, depois dividindo por 10, ó, 4,6 dividido por 10 dá 0,46, tá? Que é esse cara aqui. Aqui você vai dividir por 10, então vai dar 0,56. E 0,56 raiz é o 0,75, tá? Que é essa segunda parte aqui, tá? Bom, aí, gente, eu faço mais algumas comparações para mostrar para vocês qual que é a diferença entre RMSE e o MAI, tá? A diferença é que olha a linha 4, né? A linha 4 é a linha que possui o maior erro, né? Olha o erro aqui, ó. 2, né? Então, se eu remover só essa linha, olha o quanto que o RMSE caiu e o quanto que o MAI caiu, né? Então, quer dizer, faz uma comparação do MAI com o RMSE aqui e faz uma comparação do RMSE e do MAI aqui em cima, tá?
E aí, olha só, né? Mais aqui embaixo, né? Ó, eu estou removendo os quatro maiores erros, tá? Que no caso é essa e essa, tá? São essas quatro linhas aí, 0,52, 0,5 e 1, né? Que é esse outro aqui, tá? Os quatro maiores erros de todo o conjunto. Compara de novo o RMSE e o MAI. O que vocês concluem disso? O RMS é mais sensível aos erros, os piores erros, enquanto o MAI muda menos. Então ele Exatamente. provavelmente é uma melhor métrica. Exatamente. Então, essa que é a diferença, tá? O RMSE é muito mais sensível, porque você leva ao quadrado aquele erro, né? E depois vai tirar a raiz, tá? Então, quando você leva ao quadrado aquele erro, você está potencializando, né? Se um valor for um erro mais grande, você vai levar ao quadrado, vai ficar mais grande ainda, tá? Então, não é à toa que o Netflix, né, usou a métrica RMSE como padrão, tá? Porque a ideia seria tentar ter um valor lá que fosse robusto, né, mesmo para erros grandes, né? Tá bom? Beleza. Então tá aqui, né? Então, como o RMSE soma erros ao quadrado, ele é mais afetado por outliers, né, ou valores de erro mais elevados. Então, ele é mais indicado para questão de robustez, né, do algoritmo. E o MAI, por outro lado, reflete melhor o erro médio, né? Quer dizer, quando você olha aquele valor ali, você tem uma noção do quanto que houve esse desvio em relação à nota real, tá? Então, se você olha, por exemplo, aqui um valor 0,46, você sabe que, na média, a variação da nota real pela nota predita foi em torno de 0,4 pontos, tá? Então, é mais fácil, né, de você interpretar isso, tá? Mas, tanto o MAI quanto o RMC não conseguem mensurar o impacto da melhoria da recomendação para o usuário, tá? Então, nível de usuário, nível de percepção de usuário, né? É difícil de você usar essas duas métricas para isso, tá? Então, quando você tem lá, por exemplo, uma comparação de um algoritmo X que gerou um RMSE de 0,8 e um algoritmo Y que gerou um RMSE de 0,78, e aí, né? O Y ele foi melhor do que o X, mas o usuário percebeu isso, né? Houve uma percepção nítida para o usuário. Tá? Então, essa é a questão, né? E até então, o pessoal adotava isso e aceitava esse tipo de análise, né? Hoje em dia já é mais difícil de você, principalmente nessas conferências aí especializadas, você fazer uma avaliação usando simplesmente a predição de notas, tá? Normalmente acaba sendo usado também outras maneiras de se avaliar o sistema que não sejam apenas via predição, tá? Beleza? Tá, e aí onde entrou, né, há alguns anos já, né, o pessoal começou a adotar avaliação via ranqueamento, né? Então, até então, lá na época do Netflix Prize, lá era, de fato, o RMSE, e aí depois de um tempo, aí o pessoal começou a fazer avaliação por ranqueamento, tentando seguir uma ideia parecida que em classificação, né? Tanto é que as mesmas métricas, grande parte das métricas que são usadas em classificação, são usadas também aqui nessa abordagem de ranqueamento, tá? Que é basicamente você olhar lá os verdade positivo, verdade negativo, falso positivo, falso negativo, tá? Então, eu até coloquei essa tabela aí, né, que é a matriz de confusão, né, que o pessoal chama, que você
contabiliza, né, esses valores aqui de verdade positiva, falso negativo e etc. Então, o que é um verdade positivo, né? Quer dizer que o sistema recomendou algo que é relevante para o usuário. Então, ele acertou, né? Então, ele acertou aquela recomendação. É como se você tivesse identificado uma classe que, de fato, é a classe real lá da tua amostra, né? Do teu elemento lá. Um falso negativo é o quê, né? É algo que o sistema não recomendou, mas que é relevante, né? O usuário gostaria daquilo, né? Ele teria interesse naquilo, tá? Então é um falso negativo. Por que que é negativo? Porque o sistema não recomendou, né? E por que que é falso? Porque é relevante, porque ele deveria ter recomendado, né? Um falso positivo é quando o sistema recomenda uma coisa que não é relevante. No caso de um classificador, classifica lá uma imagem com uma classe errada, né? Dá um falso positivo, tá? E um verdade negativa é quando o sistema acerta em não recomendar algo que não é relevante. Tá? Então, algo não é relevante, o sistema, ou por sorte, né? Ou porque ele realmente identificou que não é relevante, ele não recomendou. Tá? É uma verdade negativa. Tá bom? Então, aí aqui a gente tem os verdade positivo e os falso negativo, são todos os itens relevantes, e os verdade positivo e os falso positivos são todos os itens que foram recomendados. Tá, e aí é onde entra, gente, a questão do conjunto verdade, tá? Esse conjunto verdade como eu falei antes, envolve você fazer algumas suposições que, de certa maneira, são problemáticas, tá? Que nem sempre são verdadeiras, quer dizer, quase nunca são verdadeiras. E consiste no quê, né? A suposição é que você vai ter usuários, eles tendem a avaliar itens que são sempre relevantes para ele, tá? Então, essa suposição fala assim, né? Falar que se o usuário ele deu uma nota ou ele visitou a página, um item, aquela página, aquele item é relevante para ele, tá? E fim de papo, né? É relevante, acabou, tá? Isso pode ter implicância tanto do lado assim de que o usuário visitou uma página por engano e essa página não era relevante para ele, mas vai ser contabilizado como relevante na base de dados, né, que vai ser criada. Como também o contrário, né? O usuário não visitou uma página que é relevante para ele, porque ele não visitou porque ele desconhece aquela página, né? E mesmo assim, você vai ter um problema porque o sistema pode recomendar essa página e como no conjunto verdade ela não está no perfil desse usuário, isso vai ser contabilizado como um falso positivo, tá? Até essa figurinha eu construí, ó. Então, assim, né? Imagina que isso daqui é o ground truth. O que é o ground truth, né? É conjunto de treinamento, tá? Treinamento e teste, tá? Então, esse conjunto de teste é o ground truth, tá? É isso daqui. Que é o quê, né? Você vai ter usuários e o conjunto de itens aqui que ele avaliou, tá? Que cada um avaliou, tá? Então, tudo isso aqui vai estar dentro desse conjunto aqui de teste, que é exatamente o que está desenhado aqui. Imagina que você tem um usuário 1, e nesse conjunto de teste, que é o ground truth, você tem esses itens aqui que estão lá, cadastrados, tá? O que pode acontecer? Supondo que esse item 6, que eu deixei em vermelho, o usuário visitou sem querer, né? Ele clicou, mas ele não queria ter clicado. Então, não é relevante para ele esse item 6. O que pode acontecer? O sistema pode recomendar esse item 6, e como ele está aqui no conjunto verdade desse usuário, ele vai ser contabilizado como um verdade positivo, né? Então, quer dizer, o sistema recomendou
e foi, né, foi contabilizado a favor do sistema de recomendação. Mas o usuário, ele clicou lá sem querer, né? Tá? E o contrário também, né? Supondo que esse mesmo usuário 1, agora que eu coloquei essa figurinha, pensando assim, representando a realidade, né? Realidade aqui. Então, quer dizer, esse usuário, você pergunta para ele, o que que você gosta, né? Então, ele vai falar, eu gosto do item 1, do item 3, do item 4, do item 8, do item 9 e do item 10. Aí repara que no perfil dele, que está lá no Ground Truth, você tem alguns itens aqui, né? O 3 e o 4, beleza. O 9 e o 10, beleza. O item 6 não tá, né? Porque a realidade é que ele não gosta do item 6, ele simplesmente clicou no item 6 sem querer. Então tá lá no perfil dele, mas ele não gosta, né? E além disso, o usuário pode falar assim, eu ainda gosto do item 1 e do item 8, só que eu não encontrei nessa base, né? Eu não cliquei neles ainda. E o que pode acontecer? Pode acontecer do sistema recomendar o item 1 e o item 8, quer dizer, um sistema muito bom, né? Um sistema que realmente conhece a preferência desse usuário e recomendou o item 1 ou o item 8 para ele. E o que vai acontecer, né? O sistema vai olhar aqui nesse conjunto de teste, que é exatamente isso daqui, e vai ver que o item 1 e o item 8 não estão lá. E ele vai contabilizar como um falso positivo. Tá certo? Então, vai colocar como falso positivo, mas o usuário poderia gostar daquilo, né? Tá? Então, esse é o problema que eu falei, né? Então, essas suposições que, para construir esse conjunto verdade, nem sempre são verdadeiras. Quer dizer, como eu falei de novo, né? Quase nunca são verdadeiras, né? Mas é o que o pessoal usa, tá? E aí, meio que você vai comparar dois sistemas numa uma metodologia como essa que é ruim, bom, então você vai se esses sistemas estão sendo comparados nessas mesmas circunstâncias, quer dizer, uma mesma base de dados, né, com a mesma divisão, né, treinamento e teste, beleza, eles vão ser prejudicados, né, mas igualmente, né, então depois, mesmo assim, você consegue comparar os resultados de uma maneira não tão injusta, né, tá, mas porque os problemas vão ocorrer em todos os algoritmos, todos os sistemas, tá? Então, por isso que o pessoal ainda assim acaba usando essa metodologia. Tá claro, gente? Bom, eu acho que eu falei demais aqui, eu acho que isso eu vou falar, eu iria falar mais para frente, mas tudo bem. Aqui, na verdade, era mais para a gente ver o que é conjunto verdade. Isso é importante, né, para poder entender as métricas de avaliação. E a partir desse conjunto verdade é onde a gente consegue extrair, né, os verdade positivo, falso positivo, verdade negativo e falso negativo, tá? E que é o que eu falo aqui a partir daqui, tá? Que daí a gente pode fazer uma pausinha aqui, né? E aí a gente volta para falar das métricas. Pode ser? Beleza? Beleza. Pode sim, pode sim. Então, tá. Agora é 3h30, 10 minutinhos, tá? 3h40, tá? Beleza, beleza.